Olá, seja muito bem-vindo ao Fórum. A nova lei de imigração foi sancionada em maio e substitui o Estatuto do Estrangeiro, que estava em vigor desde 1980. Essa nova norma mexe na vida de pelo menos 1 milhão de estrangeiros que moram aqui no Brasil, segundo o IBGE, e também de quem quer passar a morar aqui no Brasil. Ela entra em vigor em meio a uma crise humanitária que atinge o norte do país. Venezuelanos fugindo da fome cruzam a fronteira em busca de uma vida melhor. O norte e o noroeste de Roraima fazem divisa com a Venezuela. São a principal porta de entrada dos estrangeiros. Em Boa Vista, esmolam em busca de algo para dar aos filhos. O Ministério da Justiça diz que até o fim de maio, 8.231 venezuelanos pediram refúgio ao Brasil. Praticamente o dobro de todos os pedidos entre 2010 e 2016. São muitas crianças que vieram com os pais. Homens e mulheres buscam emprego, algo que não é possível sem a documentação necessária. Muitos deles estão em situação irregular e podem ser deportados. O que pode ser modificado nesse cenário com a nova lei de imigração? A gente vai conferir as respostas para esta e outras perguntas com o diretor adjunto do Departamento de Migrações do Ministério da Justiça, André Furquim, e também com o diretor e coordenador científico do Observatório de Migrações Internacionais da Universidade de Brasília, Leonardo Cavalcante. Bom, primeiro, muito obrigado pela presença aqui dos dois aqui no Fórum, e eu começo com isso, com essa pergunta. Quais são as principais modificações, as principais novidades aí da nova lei? Começo pelo Furquim. O que muda com a nova legislação é a previsão de uma desburocratização do processo de regularização migratória dos estrangeiros que aqui estão, e do que querem vir para cá. Facilita um pouco para o estrangeiro buscar a sua regularidade. Direitos que já eram garantidos pela Constituição de 88 estão incorporados agora no ordenamento próprio, que trata de imigração. E as obrigações, o exercício de soberania no Estado realmente permanece no mesmo, não há grande modificação nesse sentido. Chega a incentivar, professor, as pessoas a virem aqui para o Brasil? Não vai causar a lei de imigração, muito pelo contrário, Eu acho que não vai causar nenhum tipo de efeito de chamada ou de atração massiva de imigrantes. O que ela vem, como o Furquim já comentou, é, digamos, se acomodar ao que foi a Constituição de 88, e o que ela vem permitir é mudar um pouco os princípios da lei, baseado, digamos, no desenvolvimento do país, baseado as migrações na perspectiva dos direitos humanos, o migrante como sujeito de direitos e tentar equiparar ao máximo o residente estrangeiro no Brasil ao nacional em termos de direitos e deveres. Eu acho que isso é um grande avanço, com certeza. Isso vai ajudar, inclusive, a gente a saber mais proximamente, mais especificamente, quem são os estrangeiros, de onde eles são, quais são direitos e deveres. Isso é uma realidade a partir de agora. Isso, exatamente. A gente hoje tem uma certa população estrangeira em situação irregular. Essa legislação busca que eles tenham maior facilidade em nos procurar, vai fomentar isso, vai incentivar, não o efeito de chamada, mas os que já estão aqui, a realmente procurar o seu registro para o exercício dos seus direitos civis. Isso faz com que o Estado tenha condições de mapear quais são as principais nacionalidades, onde eles estão, até para dar subsídios para a administração, para a sociedade, para a academia, para identificar qual a melhor política pública para os estrangeiros. E quem são esses estrangeiros que estão aqui no Brasil? Então, o Brasil ele teve uma mudança significativa no início dessa década, Nós fomos o Brasil surpreendidos, talvez não surpreendidos, mas tivemos um fluxo inesperado de haitianos a partir de 2010, 2011, que foi devido a diferentes fatores, Teve o terremoto, que foi detonante, Mas também tinha uma época que o Brasil estava vivendo uma época de grandes eventos, era Olimpíadas, era a Copa do Mundo, pleno emprego, estava a 4%, praticamente a pessoa que está saindo de um trabalho para outro, ou seja, o dólar menos valorizado que hoje, Então, tudo isso fez com que foram fatores estruturais, associado também à questão do terremoto, a dificuldade dos imigrantes haitianos de irem para a Guiana Francesa, que era um destino clássico deles, de alternativa. Então, como alguns estavam na fronteira, começaram a vir para o Brasil. A gente tinha pouco mais de 20 haitianos no mercado de trabalho formal em 2010. 3 anos depois, em 2013, já superaram todas as outras nacionalidades e passaram a ser a principal nacionalidade do mercado de trabalho formal, superando migrações clássicas como os portugueses. E por que eu sinalizo isso?
porque é um fenômeno complexo, o fenômeno das migrações. Difícil de fazer perspectivas futuras, ele é difícil de prever, difícil de contar, a gente não consegue contar todos os imigrantes, nenhum país do mundo consegue fazer isso. Ele é difícil de teorizar, tem diferentes perspectivas teóricas, e por isso eu penso que a nova lei, ela vem permitir, digamos, um arcabouço jurídico para que as políticas migratórias sejam implementadas no país com esse sentido, de fazer com que a imigração seja um fator de desenvolvimento para o país, mas não só econômico, mas também social, cultural, político. E são pessoas que vêm com outras cosmovisões de vida, que gostam de outras comidas, que até adoram outros deuses, mas eu acho que isso tudo vem enriquecer, digamos, a nossa sociedade. Tem um ponto muito importante que é a integração, não é isso? A lei vai facilitar? Ah, certamente. Vai facilitar porque ali já se encontram previstos os direitos, né, fazendo com que eles estejam de forma regular. Isso desinibe, digamos assim, né, as pessoas que hoje vivem em comunidades isoladas, às vezes com medo de se integrar ou com receios, não tem, como o professor já mencionou ali, políticas bem definidas de integração. E esse é o grande desafio que o Brasil agora tem diante com essa nova lei de imigração, é aprimorar, né, essa maneira de integração, de como não só a administração pública, mas a sociedade e a academia, todos juntos, estudarem os estrangeiros que estão aqui, aonde estão, o que precisam, e adotar ações muito pontuais, outras genéricas, para fazer com que eles tenham condição de aprender, aprimorar o idioma português, que a gente sabe que é uma grande barreira, o idioma em todos os países é o principal obstáculo de integração. E depois, enfim, regularizando o mercado laboral, você promovendo eventos culturais, isso certamente vai fazer com que a integração seja aprimorada no Brasil. Para a gente deixar claro, a lei foi sancionada, mas ainda não está valendo, não é isso? Não, há uma vacatio legis de 6 meses, né? No fim do ano ela vai estar vigente. Nós estamos atualmente trabalhando no regulamento, né? É uma lei que ela tem dispositivos mais genéricos, mais vagos, deixa algumas questões para regulamento, né, que por meio de decreto presidencial. Isto é algo que é visto com muito bons olhos, porque não engessa, né? A gente está tratando de imigração, como bem disse o professor Leonardo, é um fenômeno dinâmico, imprevisível, e o fato de você não engessar excessivamente com a lei qual é o tratamento que você vai conferir aos estrangeiros, isso permite que, diante de novas realidades, você tenha condição de, por uma eventual modificação de decretos ou até portarias interministeriais, você adaptar a realidade futura à necessidade que a gente pode vir a ter. Até falando sobre isso, né, sobre essa questão da dinamicidade, a gente tem hoje no Brasil essa questão dos venezuelanos, muitos venezuelanos aqui, uma questão recente. Isso, de alguma forma, modificou a lei ou acelerou alguma mudança na lei ou não tem relação com isso? Qual a avaliação de vocês? Olha, eu avalio que essa lei já vinha sendo discutida, né, desde a década passada. Acho que o primeiro projeto de lei foi ainda na época do governo Lula, foi o primeiro projeto de lei. Depois se avançou, tiveram projetos de leis diferentes no anterior governo. Eu acho que é um processo contínuo que já vem sendo debatido e há necessidade de acomodar a lei à Constituição de 88. Eu acho que isso era, digamos, a grande perspectiva. Agora, claro, é um tema complexo que provoca diversamente as nossas sensibilidades e tardou bastante em aprovar essa lei. Mas agora temos essa lei, mas a lei ela não pode ser um fim em si mesmo, né? Ou seja, a gente vai depender das políticas públicas que vão acomodar essa lei, a forma como ela vai ser regulamentada, e isso que o Furquim sinalizava muito bem, da brecha que a lei permite, uma certa flexibilização, porque é isso que eu já tinha comentado antes. Olha, quem podia, em sã consciência, imaginar que a gente tinha de passar de pouco mais de 20 anos a ser a primeira nacionalidade e o primeiro coletivo hoje no país? Ninguém poderia fazer esse cálculo em 2009 ou em 2008. A mesma coisa aconteceu agora com os venezuelanos, né? Uma situação de fronteira, é uma situação que já havia um trânsito de fronteira, ela é tradicional, aquele trânsito no espaço de fronteira, existe uma polaridade, né? As pessoas vão e vêm, né? Uma migração pendular. Isso não acontece só no Brasil, acontece também com a Colômbia, ou seja, em outros espaços de fronteira com os venezuelanos. Mas talvez a gente foi surpreendido, porque teve também a etnia Uarau, dos índios que vieram. Ou seja, é um fenômeno que ele é dinâmico.
Em todos os países são assim, não é uma questão do Brasil. Por isso que a lei ela não pode ser engessada, porque daqui a 2 anos ela vai estar defasada de novo. Ela tem que ter uma flexibilidade para a gente poder regulamentar e, sobretudo, construir políticas públicas de acordo com essa nova regulamentação. É isso, Joaquim? Exatamente, eu concordo com o professor. A questão da Venezuela não fez com que a lei fosse acelerada. Já havia há muito tempo esse debate. O que eu acredito que tenha acontecido foi que jogou mais luz ao tema e no final das discussões, principalmente nos debates que ocorreram no Senado, a última casa que avaliou, antes de encaminhar a sanção presidencial, eu acredito que aí houve uma intensificação do debate sobre a questão migratória, o que eu acho muito positivo, porque antes, quando nós discutimos o projeto lá ainda na Câmara, poucas pessoas se importavam um pouco com o tema, achavam que não era prioridade. Não achavam que não era uma prioridade. E eu acho que isso fez com que o tema viesse à tona com mais força. E eu vejo isso com muito bons olhos, para que aprimore justamente esses debates, esses fóruns, discutir com a administração pública, a sociedade e a academia o tema migratório. Evidente, a gente já vem discutindo isso, até mesmo em diversos eventos promovidos pelo Conselho Nacional de Imigração, existe um fórum de participação social, várias agendas positivas, mas eu acredito que com isso a gente ganha mais força nesse debate e é evidente que várias ideias vão chegar num resultado melhor. Bom, vou fazer aqui uma pausa aqui no nosso programa, nessa conversa, vou chamar o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta aqui com o fórum. Até já. Estamos de volta com o Fórum e o programa de hoje fala sobre a nova lei da migração. Um ponto importante que eu queria aqui conversar com vocês é o seguinte: quais são as responsabilidades de cada um? Do governo, das ONGs, dos organismos internacionais. Como é que se partilha, como é que se divide isso, Forquim? Essa divisão não é tão clara, mas é evidente que cada um tem o seu papel, né? Cabe ao Estado adotar a política migratória adequada à sua realidade, evidente sempre conversando com os demais atores, né? Sociedade civil, academia, os organismos internacionais. Estes têm um papel essencial no que diz respeito à prestação de um apoio, até por conta de experiências com eventuais crises migratórias em outros países ou com fluxos migratórios em outras regiões. Eles compartilham conosco algumas soluções, né, que podem ser aplicadas ao Brasil, a dependendo da situação. É muito importante, né, a gente pode mencionar aí a OIM, né, a Organização Internacional das Migrações, podemos mencionar também a Acnur, o Alto Comissariado das Nações Unidas para a questão de refugiados, que estão constantemente em diálogo conosco, sempre prestando uma assessoria. E a sociedade civil é essencial, né, para que a gente possa ter realmente o alcance com o migrante. Eles estão ali, praticamente são o primeiro contato do migrante com o Brasil, por meio, muitas vezes, de organizações não governamentais, a igreja, enfim, toda essa comunidade que cuida de perto dos migrantes, dos estrangeiros. Também tem uma grande parcela de responsabilidade ajudando a gente a esclarecer, a capacitar. Até agora, com a nova lei, vai ser extremamente importante essa aproximação com a sociedade para que ela tenha acesso ao estrangeiro, esclareça quais são os direitos, quais são os caminhos adequados para a regularização. Evidentemente, a academia sempre cooperando conosco, fazendo ótimos trabalhos, ótimas avaliações dos nossos números, da nossa estatística, né? O professor Leonardo, inclusive, coordena o OBMigra, um grande trabalho nesse sentido, que permite a gente identificar aonde temos algumas necessidades e qual é o remédio adequado que a gente tem que aplicar. É isso mesmo, professor? A relação é boa? Eu acho que sim, eu acho que a ideia é a gente trabalhar em cooperação, cada um fazendo o seu papel. Quem tem que marcar a política e as diretrizes é o Estado brasileiro, a partir das suas instituições, mas contando com esses parceiros tão diversos, cada um tem o seu escopo de trabalho, tem a sua forma de trabalho e o seu know-how de conhecimento naquela área específica. Eu acho que esse é o caminho, ou seja, não existe caminho, ou seja, o caminho se faz ao caminhar, como se dizia Antônio Machado, né? Não existe caminho, o caminho se faz ao caminhar. Com a migração é assim, não vai ter a gente não pode fazer aqui
planos grandes futuros de 10, 15 anos, que a gente tem que sentar todo mundo junto, construir. O Furquim já sinalizava antes, já tem um fórum de participação social, que é feito um diálogo entre o Estado e a sociedade civil. Eu acho que isso é fundamental porque as pessoas estão na ponta, trabalhando com os migrantes. E é fundamental porque isso gera insumos para que o Estado, com as suas instituições, possam fazer a política, né? Preparar a política. Até falando sobre isso, quais são os desafios, agora que a legislação foi sancionada, mas ainda não está valendo, a gente tem esse prazo aí de 6 meses, Sim. por quem lembrava aí, mas quais são os desafios de implementação? Eu acho que o maior desafio vai ser conscientizar as pessoas que já estão aqui e aqueles que querem chegar dessas regras novas, da facilitação, da maneira que a gente vai buscar que eles venham, né, principalmente os que ainda estão na clandestinidade, venham se regularizar. Acho que, e talvez, o grande desafio não é só com essa nova lei, é um desafio constante, é a integração. Né? A integração à comunidade, no mercado laboral, no dia a dia, né, nos eventos culturais. Esse é um desafio de todos os países, não só do Brasil, mas, digamos assim, sempre quando você tem uma nova lei tratando de uma questão, acho que todo mundo se volta para aquele tema. Né? A gente percebe que agora, nos estudos sobre o regulamento, sempre problemas, às vezes, antigos, que já foram discutidos diversas vezes, todos estão ansiosos para que a gente resolva tudo neste momento. Né? Evidente que a gente não vai, com a simples edição de uma lei do regulamento, definir definitivamente algumas coisas que dependem de um trabalho contínuo, né, de um exercício constante do Estado da sociedade. Mas eu acho que o momento é esse, é para refletir, unir mais esforços, intensificar esse trabalho que já existe hoje, né? Também a gente não pode ignorar o que já vem sendo feito, né? É evidente que a lei nova traz um cenário diferenciado, trata com mais dignidade os estrangeiros que aqui estão, mas a gente tem que dar continuidade também ao que já estava sendo feito. E eu acho que, como a gente disse há pouco, veio mais luz para o tema, né? Isso trouxe... As pessoas estão falando mais sobre isso, né? Até mesmo as pessoas que pensam totalmente diferentes, com pensamentos completamente opostos. É importante você ouvir os dois lados, evidente, né? O debate é sadio, isso, né? Sempre sadio. Eu acho que esse é o caminho agora. O desafio é esse, aproximar aqueles que pensam diferente e encontrar uma solução adequada. E outra coisa importante também, eu penso, complementando o Furquim, é que o Estado brasileiro tem que pensar um modelo próprio. Não adianta a gente copiar países do mundo nenhum em termos de imigração. A gente não pode repetir os erros que foram cometidos nos outros países, né? No sentido de que os imigrantes possam ser inseridos na sociedade na sua plenitude, né? Ou seja, a gente não pode ter travas, digamos, que os imigrantes não possam ter oportunidade de aprender o idioma, por exemplo. Não tem sentido, por exemplo, um médico estar trabalhando na construção civil, quando a gente precisa de médico, o Brasil tem carência de profissionais qualificados. Não tem sentido o engenheiro estar trabalhando na cozinha de um restaurante, quando o Brasil precisa de profissionais qualificados. Ou seja, a ideia seria como a gente construir um próprio modelo para que as pessoas possam se inserir no mercado de trabalho, na vida social, na vida cultural do país, e possam evitar aquilo que a gente chama nos estudos migratórios a U-shape, a curva em U, né? Que eles vêm de uma posição média, as pessoas mais pobres não migram, as pessoas mais pobres dos países, elas não têm dinheiro nem de sair de uma cidade para outra de um país, imagina fazer um trânsito internacional. Os estudos sempre dizem a mesma informação, é uma pessoa que sai numa posição média, mas quando ela chega no país, ela cai bastante do ponto de vista simbólico, do ponto de vista econômico e social também. Por quê? Porque ela não vai ter o título reconhecido, ela tem dificuldades com o idioma, ela não tem redes sociais para facilitar a inserção no mercado de trabalho, para facilitar uma informação. Então, para ela recuperar essa curva e voltar pelo menos à posição de origem, é fundamental essa participação que a gente comentava antes, da sociedade civil, do Estado, onde a gente possa, digamos, facilitar para que os imigrantes possam se inserir, porque as pessoas vêm porque querem melhorar as suas condições econômicas e contribuir também para o país, né? Até pegando esse ponto, professor, qual que é a diferença do migrante para o refugiado? Vamos esclarecer isso também? Quais são as grandes diferenças? Então, o imigrante econômico, né, é essa pessoa que faz a migração
Porque era por diferentes motivos, né? Não só por uma questão econômica, não só por trabalho. As pessoas também, às vezes, migram por amor, porque se apaixonou, conheceu uma pessoa, casou e vem para o Brasil, ou ela migra por outras questões, para conhecer, ter novas experiências, ou para estudar e aqui termina ficando, ou aqueles migrantes que são econômicos, digamos, que são as migrações livres, que a gente chama, né? Que as pessoas saem de um país para outro. O refúgio não, ele é um instituto reconhecido, por quem pode me complementar, né? Ele é reconhecido internacionalmente e a pessoa está realmente fugindo literalmente do país por razões religiosas, por perseguição política, né? E aí é outra coisa, e ela precisa do refúgio, do acolhimento. O que a gente não pode fazer é que as pessoas utilizem o Instituto do Refúgio para a migração. Eu acho que a lei, ela vem para ajudar isso aí, não é? Exatamente. Aliás, a questão dos venezuelanos ilustra bem muito isso, né? Dos haitianos também. Exatamente. O refúgio tem uma lei própria de 97. O Instituto do Refúgio, ele é produto de uma convenção internacional do que o Brasil aderiu e não está disciplinado nesta lei agora, né, que a gente está discutindo. Tem a lei própria, são duas questões juridicamente distintas. A condição de refugiado é reconhecida no Brasil pelo Comitê Nacional para Refugiados, que é o CONARE, né, que se encontra dentro do Ministério da Justiça e tem uma composição com a sociedade civil, com o Estado, com a Acnur, né, outros ministérios. E é importante, foi boa a pergunta, para diferenciar pessoas que antes não tinham condição de se regularizar, porque não havia previsão que enquadrasse, né, o motivo pelo qual vim aqui, hoje já fica mais fácil com a nova lei. Essas pessoas que não tinham essa condição, a Venezuela, por exemplo, a maioria migrantes econômicos. Né? Certo, não são refugiados. Não são refugiados, mas estão solicitando, por enquanto, o pedido de refúgio. Estão sobrecarregando o CONARE de forma indevida. Né? Não há como dizer que 100% não são refugiados. Evidente que pode ter um ou outro, mas a grande maioria não são refugiados. Agora, com a nova lei, existe a previsão, né, de concessão de visto e de autorização de residência por razões humanitárias. Isso vai fazer com que, numa crise futura, né, o Estado brasileiro tenha condição de responder, talvez por uma portaria interministerial, isso vai ser ainda definido em regulamento, né, de uma forma mais rápida, reconhecer que nacionais de determinados países, né, que estão em determinadas condições, podem vir ao Brasil por questão humanitária, né, e não necessariamente refugiados. Isso vai fazer com que a gente separe melhor, né? Isso faz uma diferença para quem trabalha com a questão migratória. O tempo está acabando, mas até insistindo nesse ponto, os números, inclusive, são completamente diferentes, né? De migração e de refúgio. Ah, sim, evidente. Até por conta da situação, né? O refugiado, ele se enquadra nessa condição em hipóteses muito específicas, é um universo muito menor, né? A gente tem ali aproximadamente 1 milhão de estrangeiros vivendo no Brasil e nem 10 mil destes são reconhecidos na condição de refugiado. A gente já falou de imigração, de refúgio. Quais são os principais refugiados de quais países, Leonardo? Olha, de refugiados, o principal país agora, na atualidade, é as pessoas da origem síria. É a principal nacionalidade. Em termos de imigrantes econômicos, em geral, é o coletivo haitiano, é a principal nacionalidade no nosso país, sobretudo com a maior presença no mercado de trabalho formal, né? Ainda é o coletivo que ocupa essa posição. Agora, os números são, claro, muitos haitianos solicitaram refúgio, mas a grande maioria eram migrantes que queriam trabalhar. Eles não estavam sendo perseguidos por uma questão política, uma questão religiosa, uma questão sexual, que precisava do refúgio do Estado brasileiro. Não, ele queria vir trabalhar. Mas como a lei não permitia essa mudança dos status migratórios dentro das fronteiras nacionais, então era muito complicado para os imigrantes. Eles solicitavam refúgio, mas na verdade eram imigrantes econômicos. Eu acho que isso vai ser uma grande contribuição da lei, né? Lembrando que, só complementando o professor, que os haitianos acabaram se regularizando no Brasil por força de uma resolução normativa do Conselho Nacional de Imigração, né? E isso hoje já será possível, né, depois da vacácio legis, já se registrar com base em dispositivos da Lei de Imigração. Gente, é isso. Nosso tempo terminou, mas eu queria agradecer muito aos dois aqui pela presença aqui no programa. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, e assim a gente encerra o fórum de hoje. Eu agradeço mais uma vez ao diretor adjunto do Departamento de Imigrações do Ministério da Justiça, André Forquim,
e também ao diretor e coordenador científico do Observatório de Migrações Internacionais da Universidade de Brasília, Leonardo Cavalcante. E você quer assistir a este programa mais uma vez? É só acessar o nosso site, tvjustiça.jus.br. Para entrar em contato conosco, mande um e-mail. Ele é forum@stf.jus.br. E até o próximo programa. Tchau!